Capítulo 6. Já falamos em abundância no segundo livro sobre o diagnóstico dos pulsos quanto ao uso dos nomes. Também aqui, no entanto, parece necessário dizer em poucas palavras algo de utilidade para o presente assunto. Aquilo que em sentido absoluto e sem comparação com outra coisa é chamado de seco, existe apenas nos elementos fogo e terra, assim como úmido apenas na água e no ar. Do mesmo modo, deves pensar a respeito do quente e do frio. Nenhum dos demais corpos, afinal, é quente ou frio de modo perfeito, mas apenas os elementos. Todo mais consiste da mistura destes, e por isto é quente ou frio em segundo sentido das palavras, e não de modo absoluto, como as coisas simples e sem mistura. Pelo contrário, todas as coisas, fora os elementos tomados em si mesmos, são declarados quentes ou frias, conforme recebem mais de calor, menos de frieza, ou mais de frieza, menos de calor. E os dois significados de quente, frio, úmido e seco são estes. Em um, atribui-se a qualidade ao corpo em sentido absoluto, sem mistura e simples. No outro, o corpo é composto de contrários, mas designados segundo o nome da qualidade predominante na mistura. Nesse sentido é que se diz úmido o sangue, o muco, a gordura, o vinho, o óleo, o mel e o que mais for semelhante a estes. O osso, a cartilagem, a unha, o casco, o chifre, o pelo, a madeira, a areia, o tijolo, e a estas coisas coube uma porção menor de umidade e maior de secura. E é nesse sentido que se diz seco tudo que for assim. Já a formiga é seca e o verme, úmido, em relação ao gênero animal. Do mesmo modo, dentre os próprios vermes, um é seco, o outro é úmido, e isto ou em absoluto, já que é verme, ou em comparação com outro verme. De resto, estas declarações mesmas, de que o verme é úmido, o homem quente e o cão frio, quem não as aprender corretamente e entender o que significam, inevitavelmente confundirá todo o discurso. Isso significa entender, como foi dito no livro do diagnóstico dos pulsos, que cada coisa é chamada segundo seu gênero ou sua espécie, não apenas de quente, fria, úmida ou seca, mas também de grande, pequena, rápida, lenta e tudo mais, quando está acima do simétrico ou do equilibrado. Por exemplo, o animal é quente quando supera o animal equilibrado em temperamento. O cavalo é quente quando supera o cavalo equilibrado em temperamento. Ademais, em cada gênero ou espécie são equilibradas as coisas em que, em grego, são chamadas simétricas, aquelas a saber que estão a igual distância das extremidades, no seu gênero e na sua espécie. Ora, o gênero é animal, a espécie, o cavalo, o boi, o cão. A criatura equilibrada em todo o gênero dos animais segundo o temperamento é o homem. Isso será demonstrado na sequência. Dentro da própria espécie humana, porém, o equilibrado é aquele que em grego chamamos de eusarcos. E em latim, penso eu, de bem proporcionado. É alguém a quem não poderia chamar de magro nem gordo, mas também nem quente, nem frio, nem por qualquer outro nome desses que indicam um excesso ou uma falta. Quem estiver acima disso, sem dúvida será mais quente, mas mais frio, mais úmido ou mais seco. Ora, é chamado assim em parte de modo absoluto, em parte de modo relativo. De modo absoluto porque é declarado quente, frio, seco ou úmido, sem comparação a ninguém em particular. De modo relativo porque é comparado ao simétrico e médio em todo o gênero animal. Assim, o cão é dito um animal seco em sentido absoluto, sem comparação, por exemplo, à formiga. E também de modo relativo porque é comparado ao simétrico e médio, seja esse qual for, dentre todos os animais segundo o temperamento. Portanto, já está claro que cada uma das coisas a que se atribuem essas qualidades, nós declaramos quentes, fria, úmida ou seca, comparando-a ou com outra coisa particular, ou com o médio do gênero, ou da espécie que seja incluída. Por espécie, quero dizer o cavalo, o cão, o boi, o plátano, o cipreste, a figueira, por gênero, o animal ou a planta. Além dos já mencionados, existe ainda um terceiro significado para as coisas ditas em sentido absoluto, aquelas a saber que possuem as qualidades sem mistura e no mais alto grau.
chamam-se elementos. E às vezes chamamos as próprias qualidades pelos nomes dos corpos por elas afetados. Porém, disso se falará em breve. Mas voltaremos ao assunto em questão. Uma vez que se diz que de três modos que os corpos são afetados pelas qualidades, penso que em toda declaração se deve considerar que a maneira estamos usando as denominações. Se julgamos o corpo simples e sem mistura, se o compararmos ao simétrico do mesmo gênero ou espécie, ou se compararmos a outra coisa qualquer. Quando dizemos, por exemplo, que o osso é seco ou que é frio, assim o chamando de modo absoluto, sem pôr a seu lado o leão, o cão ou o homem, está claro que, olhando para a natureza geral de todos os corpos do mundo, concebemos algum corpo médio, e comparando-o com este, o declaramos seco. Já se alguém disser que é seco o osso do leão, do cão ou do homem, é evidente outra vez que o compara com o médio dos próprios ossos dos animais. Neste ponto, é necessário ter em mente que, dentre todos os animais, dos quais alguns têm os ossos mais secos, outros menos, o osso de temperamento médio se encontra em algum gênero animal, o dos homens, por exemplo, e é em comparação com este que os demais serão ditos ora seco, ora não secos. Já entre os próprios homens, de um se dirá que possui os ossos secos e de outro que possui úmidos, por comparação com o médio dentre os homens. Uma vez, contudo, que em todas as coisas que existem, o meio entre os extremos é o simétrico, o equilibrado no gênero ou espécie em questão, deve-se entender que ele está implícito sempre em todo o discurso, ainda que seja omitido. Assim sendo, quando alguém afirma que este ou aquele temperamento é úmido ou quente, deve-se lhe perguntar em que sentido disse. Se comparando uma coisa com outra determinada, como por exemplo Teofrasto com Platão, ou se comparando com algum gênero ou espécie, como o homem, por exemplo, ou como o animal, ou tomando-a como uma substância de modo absoluto. Pois o terceiro sentido de cada um desses nomes, que dizemos ser simples e sem mistura, não existe nas substâncias misturadas, mas apenas nas primeiras substâncias, que também chamamos de elementos. Assim, ainda que os corpos afetados pelas qualidades sejam referidos em três sentidos diferentes, para o presente tratado dos temperamentos, cuidemos apenas de dois, comparando-os ou com outro corpo em particular qualquer, ou com o médio de seu gênero. Uma vez, no entanto, que são muitos os gêneros, assim como muitos os indivíduos, o mesmo corpo poderá ser de muitos modos quente, frio, úmido e seco. Porém, quando o que se compara é apenas um indivíduo, ninguém duvida que seja possível dizer coisas contrárias a respeito dele, como, por exemplo, que Dion é mais seco que Theon e Memnon, porém mais úmido que Ariston e Glauco. Mas, quando a comparação é com o médio do mesmo gênero ou espécie, nisso costumam confundir-se e perturbar-se os menos exercitados. Pois o mesmo homem pode ser simultaneamente úmido e quente sem deixar de ser seco e frio, pois será seco e frio se comparado a um homem de temperamento médio, e úmido e quente se comparado com outro animal, planta ou substância qualquer, com outro animal, como a abelha e a formiga, como uma planta como a oliveira, a figueira ou o loureiro, e com outras substâncias, que não são nem animais nem plantas, como a pedra, o ferro ou o bronze. Destas, a comparação do homem com outro homem é uma de mesma espécie, e a do homem com a abelha ou a formiga é uma do mesmo gênero. Assim como a comparação com qualquer planta, pois acima do animal está ao gênero das plantas, do mesmo modo como acima do gênero das plantas ao gênero da pedra, do ferro e do bronze. Contudo, para abreviar a lição, chamemos de comparação do mesmo gênero toda comparação desse tipo, determinando apenas isto, que quando uma substância é dita bem equilibrada de modo absoluto, a outra é declarada mais seca, outra mais úmida, outra mais fria e outra mais quente do que ela. Deve ser denominada equilibrada aquela que é composta de qualidades contrárias e unidas em porções absolutamente iguais. A substância que lhe fica atrás ou a supera, por sua vez, chamemo-la pelo nome da qualidade em que supera.
Já quando chamamos equilibrada a uma planta ou a um animal, de modo algum os declaramos assim em sentido absoluto, mas o contrastamos com a natureza do animal ou da planta. A figueira, por exemplo, dizemos-la equilibrada na medida em que seja conforme lhe convém segundo a sua natureza. Do mesmo modo, o cão, o porco, o cavalo, o homem. Declaramos-los equilibrados na medida em que melhor se conformem à sua natureza. Ora, é a função de cada coisa que depreendemos a maior ou menor conformidade à sua própria natureza. Declaramos conformes à sua natureza o animal e a planta na medida em que cumpram do melhor modo a sua função. Em virtude e bondade da figueira, por exemplo, está em dar os melhores e mais abundantes figos. Do mesmo modo, a virtude da videira é produzir os melhores e mais abundantes uvas. A do cavalo, por sua vez, correr o mais velozmente possível. A do cão de caça e de guarda ser o mais impetuoso, e do cão de companhia o mais manso. Diremos que todas essas coisas possuem um temperamento melhor e mediano, não em sentido absoluto, isto é, quando existe nelas a perfeita igualdade entre os contrários, mas quando possuem uma mediania segundo a sua potência. Chamamos de mediania e de justiça não a igualdade do peso e do comprimento, mas a igualdade segundo o que convém à dignidade da coisa. Em todos os animais e plantas equilibrados existe, portanto, a igualdade de temperamento, não aquela, porém, que consiste da mistura de todos os elementos em igual proporção, mas sim a que convém à natureza, seja do animal, seja da planta. Convém de tal forma, entretanto, que às vezes o úmido ultrapasse o seco e o frio predomine sobre o quente. Não devem, afinal, ter a mesma mistura o homem, o leão, a abelha e o cão. Logo, a quem pergunta qual seja o temperamento homem do cavalo, do homem, do boi, do cão ou de qualquer outra coisa, não se deve responder com palavras absolutas, pois é impossível que não seja refutado quem responde de um só modo a uma pergunta com múltiplos significados. É necessário, pois, das duas uma, ou percorrer todas as diferentes respostas à pergunta, ou demandar o sentido da pergunta e responder apenas daquele determinado sentido. A quem perguntar, por exemplo, dentre os animais, qual seja o temperamento de um deles, deve-se responder com os olhos naquele que dentre todos os animais possui o temperamento médio. Já se alguém o pergunta em sentido absoluto e em relação à substância em geral, neste caso é necessário comparar uns com os outros os contrários presentes na coisa, e avaliar o seu temperamento não pela função própria da coisa, mas pela proporção dos elementos. Se, pelo contrário, pergunta em comparação a uma coisa em particular, deve-se responder em comparação apenas com ela. E se alguém levar a questão às substâncias individuais e nos perguntar, por exemplo, qual seja o temperamento de Dion ou o deste cão, menos ainda se deve dar uma resposta absoluta ou simples. Daqui poderão tirar os sofistas uma ocasião nada pequena para a trapaça, pois se disseres que Dion é de temperamento quente e seco, bastar-lhes a oferecer algum homem de temperamento mais quente e mais seco do que Dion para declará-lo em relação àquele úmido e frio, ou ainda apresentar algum animal ou planta, por exemplo, o leão ou o cão, para afirmar que Dion é mais úmido e frio que eles. Quem, portanto, não quiser se enganar ou ser pelos outros enganados, deverá começar pelas substâncias ditas em sentido absoluto, quentes, frias, úmidas e secas, e delas passar as demais. Quanto a estas substâncias, deverá assegurar-se em primeiro lugar disto, que elas, ainda que pareçam ser ditas em sentido absoluto, não se esquivem à comparação com o mediano do mesmo gênero. Afinal, assim como dizemos que o cão tem temperamento médio entre todos os cães, quando está a igual distância dos extremos da sua espécie, do mesmo modo diremos que uma substância possui o temperamento médio, quando se situa no meio entre os extremos. Ora, esses extremos, os primeiros entre todos os extremos, por sinal, são os elementos. Por fim, alguma coisa só estará a igual distância dos extremos quando os reúne em si mesma, misturados em igual proporção. Logo, ao temperamento que ficar alguém ou além deste, a quem ou além deste, chamaremos quente, frio, úmido ou seco, ao mesmo tempo comparando-o com o temperamento médio e examinando nele os elementos contrários. Por esse segundo método, declaremos quente, frio, úmido ou seco de modo absoluto, comparando-o, porém,
com o temperamento médio. Não o declaremos tal em sentido absoluto, mas diremos que é assim em relação ao médio de seu gênero. Ademais, o gênero dessas coisas é substância. Tudo, afinal, seja animado, seja inanimado, está abaixo deste gênero supremo. E é a substância do gênero, o gênero comum do homem, do cão, do plátano, da figueira, do bronze, do ferro e, por fim, todas as outras coisas. Abaixo da substância há muitos outros gêneros. O animal é o gênero da ave e do peixe, a planta, o gênero da árvore e da erva. A ave, por sua vez, é o gênero da águia e do corvo, o peixe, o gênero do robalo e do linguado. De modo semelhante, o gênero da oliveira e da figueira é a árvore, e do morrião e da peônia, a erva. Os últimos gêneros, e por isso chamados de espécies, são estes: o corvo, o linguado, a figueira, o morrião, e do mesmo modo o homem e o boi. De cima para baixo, esses são os últimos gêneros, e por isso disso espécies. De baixo para cima, isto é, partindo das substâncias individuais, esses são os primeiros. Em outra obra mencionamos que com razão os antigos designavam ao mesmo tempo com gênero e como espécie tudo o que se encontra entre os gêneros primeiros e os indivíduos.